Quer saber como deixar sua casa mais ampla, mais confortável ou até mesmo mais elegante? Quem vai conversar com a gente hoje é a arquiteta Luísa Matos e nós vamos saber, né, até que ponto as cores influenciam nos ambientes da nossa casa. Tudo bem com você, Luísa? Tudo bem com vocês? Tô joia, graças a Deus. Luísa, a gente sabe que as cores elas influenciam muito a percepção, as sensações das pessoas, né? Mas até que ponto isso influencia dentro de um ambiente, né? Na nossa casa, no escritório, o que isso implica pra gente? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer primeiramente a Larissa, ao Unipam pelo convite e falar desse assunto, assim, é algo muito especial para mim, porque eu acho que dá sentido à nossa profissão, né, de arquitetura. Eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado nos sentimentos e nas sensações que os ambientes podem trazer para as pessoas. Então, quando a gente pensa em um ambiente, nós devemos primeiro pensar naquelas pessoas que vão utilizar aquele determinado lugar e o que elas vão desempenhar naquele ambiente. Então, não só as cores, mas como as texturas, a iluminação, elas causam diferentes reações, sensações nas pessoas. E as cores, elas são ferramentas essenciais para a gente trazer vários tipos de sentimentos, de reações, como, por exemplo, o aconchego, a tranquilidade, a energia. Então, faz parte da nossa profissão estudar e propor soluções adequadas para cada tipo de uso. Muito legal, Luísa. Então, assim, só para a gente deixar mais palpável, né, para quem está nos assistindo, se eu estou querendo mudar o ambiente da minha casa, ou se não estou no processo de construção, né, e ali na parte de pintar e tudo mais, o que eu devo pensar, então, na hora de escolher as cores para a minha casa? Como que eu analiso, então, se eu quero, aqui eu quero mais energia, aqui eu quero mais tranquilidade, como que eu faço isso? A gente conversa com o cliente, a gente consegue entender o que aquele cliente, aonde ele quer chegar, para propor soluções através das cores, da iluminação, das texturas também, que é muito importante. Então, por exemplo, um quarto, geralmente o quarto é para descansar, mas pode ser que o cliente ele queira fazer do quarto também um ambiente de trabalho. Então, a gente tem que entender que cada cliente, apesar de um quarto ser padrão, cada cliente tem uma necessidade diferente. Então, por isso é importante a gente fazer essa entrevista, buscar trazer perguntas que fazem os clientes conversarem mais, deixarem claras as necessidades, para a gente entrar com um projeto que seja bacana e que o cliente vai ficar satisfeito no seu dia a dia. Legal, você comentou aí a respeito do quarto, né? Então, assim, só para a gente entender, se eu quero deixar o quarto para um local de descanso, quais cores eu utilizaria, por exemplo? Se eu quisesse também, né, igual você falou, mesclar com o escritório, qual seria a diferença, então? O quarto, como geralmente a gente remete a um lugar de descanso, nós costumamos utilizar cores que remetem à natureza, como, por exemplo, o azul e o verde, que a gente vê comumente na natureza. Mas a gente tem que analisar também onde aquele ambiente está situado. Por exemplo, às vezes é diferente um quarto que a gente encontra no Nordeste e um quarto no Sul. Por quê? O quarto no Nordeste a gente tem que colocar cores refrescantes para amenizar um pouco a temperatura. Já no Sul, a gente tem que trazer um pouco mais de calor. Então, além de analisar a necessidade do cliente, a gente tem que ver também as forças externas disso. Porque eu posso utilizar o azul, mas o azul em excesso, ele traz frieza. Em um ambiente que já é gelado, a gente tem que ornar com outros materiais, como por exemplo a madeira, que vai trazer um aconchego para o quarto. Então, não só o ambiente, mas a gente analisar também, por exemplo, a temperatura, que é muito importante para trazer esse aconchego final para o quarto. É muito interessante você falar a respeito disso, né, Luísa? Porque, assim, influenciar até na temperatura, então quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E não só simplesmente, eu gosto de rosa, vou pintar tudo de rosa, por exemplo. Tem que ter um acompanhamento profissional até, né, para nos orientar.
E você falando aí a respeito, então, do descanso, do aconchego, e eu queria que você falasse dicas, né, para quem quer um ambiente que vai ser utilizado para momentos de foco, de energia, de produtividade. O que a gente utilizaria nesse caso? Quando a gente fala assim de energia, isso remete muito ao amarelo. O amarelo ele dá essa sensação de potência, de energia, de vontade. Então, é muito utilizado em escritórios que necessitam de instigar a criatividade, por exemplo. Um escritório de arquitetura, um escritório de design, de marketing. Então, isso é muito comum, né? São espaços em que tem que instigar essa flexibilidade, essa criatividade. Mas a gente não pode determinar, por exemplo, uma cor para um escritório. Vou dar um exemplo. Um escritório de arquitetura desempenha papéis totalmente diferentes de escritório de advocacia. Então, são focos diferentes, são demandas diferentes. Então, no escritório de advocacia, talvez não seja o ideal colocar muita cor amarela. Seria o ideal colocar tons mais neutros, por exemplo, um azul claro, que vai remeter ao equilíbrio, ao foco. Hoje é muito comum ter ambientes descontraídos em escritórios, né, corporativos de grandes cidades. Acho que já em breve vai ser muito comum aqui no interior também, de lugares descontraídos para aqueles escritórios em que o ambiente é muito sério. Porque essa descontração, esses momentos, fazem a gente mudar um pouco nossas percepções daquilo que está sendo desenvolvido, e quando você vai para um espaço diferente, um espaço mais orgânico, alegre, e volta para aquele ambiente de trabalho, isso te instiga a criatividade, instiga a trazer soluções para aqueles problemas e demandas que você está resolvendo no seu trabalho. Entendi. E Luísa, e quanto que a gente utilizaria, por exemplo, a cor preta? O preto, assim como o branco, são cores neutras. E é muito comum a gente ver assim no dia a dia pessoas utilizarem essa composição do preto e do branco. Então, essas cores elas ficam neutralizadas no ambiente. Elas raramente passam sensações. Então, ficam cores neutras. E por isso que, na maioria das vezes, alguém já pode ter escutado falar isso. Eu vou utilizar o preto e branco porque é neutro e tudo que eu colocar vai combinar. E realmente é assim, porque como são cores neutras, elas não transmitem sensações, tudo que você coloca passa a transmitir. Então, se você coloca um ornamento vermelho, um ornamento amarelo, um objeto colorido, esse objeto que vai ter a função de ressaltar essa sensação. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o excesso dessas cores quando elas estão separadas. Porque, por exemplo, o excesso do branco pode causar até irritação. Vou dar um exemplo. Quando você entra em um ambiente que ele é muito branco, todos os objetos são brancos, você tem uma sensação de frieza. Parece que você não pode encostar, você não quer sentar naquele sofá totalmente branco. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esses ambientes, apesar de serem bonitos, eles deixam de ser acolhedores. E a arquitetura, ela serve para isso, ela serve para acolher as pessoas, para deixar aquele ambiente mais acolhedor, independente do uso, né? Muito bom. E, Luísa, com relação a aumentar e diminuir, né, o espaço, quais dicas que você dá para a gente conseguir fazer isso por meio das cores e dos objetos, decoração, né, como um todo? Isso é muito legal e é uma percepção visual, né, que as cores e alguns materiais eles trazem. Por exemplo, a gente vê que é muito comum no nosso dia a dia utilizarmos espelhos dentro de apartamentos, porque eles trazem essas sensações visuais que o ambiente é mais amplo. Ou então utilizarem cores no fundo de paredes para ampliar ou cores para diminuir aquele ambiente. As cores mais quentes, o vermelho, o laranja, costumam ressaltar o volume. Então, por exemplo, se você quer um cômodo um pouco mais fechado, você coloca nessas paredes cores mais quentes, que é o vermelho, que é o laranja. Se você quer ampliar, você coloca cores mais frias, que deixa aquele ambiente mais aberto. No caso, é o azul, é o verde. Então, assim, existem inúmeras ferramentas através das cores, dos materiais, que fazem que visualmente a gente tenha sensações diferentes.
Legal. Inclusive, você fez um trabalho muito interessante em hospitais aqui da cidade, né? Para deixar o ambiente mais acolhedor para os pacientes. Eu queria que você contasse um pouquinho do que foi feito para o pessoal de casa entender, né, o impacto dessas cores e da decoração no ambiente. Nós fizemos um projeto bem interessante em um hospital aqui em Patos de Minas e é muito gratificante para nós que somos arquitetos poder materializar esse conceito e ver assim que as pessoas que utilizam elas ficam um pouco mais confortáveis e amenizam um pouco esse medo através dessas artimanhas, desses artifícios que a arquitetura pode propor. Nós fizemos uma sala de tomografia e geralmente é um ambiente em que as pessoas já veem aquela máquina com um olhar um pouco de medo, né? Então a gente quis trazer através de materiais sensações que tranquilizassem o paciente. E nessa sala nós colocamos alguns materiais que remetem ao design biofílico. O que é isso? É o design que remete a materiais, as cores, as texturas da natureza. Porque a natureza ela sempre nos traz sensações de tranquilidade, de paz. E nessa sala foi muito interessante que nós colocamos um painel no teto e quando a pessoa abre o olho e olha para cima, tem um painel que remete a uma copa de uma árvore com o céu. Então aquilo, né, te inspira a ter imaginação e tira você daquele medo, daquele pensamento que vai dar errado. E é muito interessante quando a gente escuta as pessoas falarem, né, que foi lá, que utilizou e que amenizou um pouco daquela sensação de medo, de ansiedade. Utilizou também um painel de MDF madeirado, porque a madeira dá um aconchego, a madeira tira a frieza do branco, que é muito comum nas paredes dos hospitais. Claro que a gente tem que tomar cuidado com os materiais que a gente utiliza dentro do hospital, porque tem que ser materiais que facilitam a asepsia, mas juntando isso com o design, com essas sensações que trazem conforto, nós conseguimos fazer um ambiente bem bacana e bem aconchegante para o paciente. Muito legal, Luísa. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu acho que deu para a gente dar dicas importantes aqui, o pessoal entender, né, mais a respeito da psicologia das cores. Eu agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite e acho que é muito importante nós falarmos disso para trazer cada dia mais bem-estar através da arquitetura, né, para as pessoas. Esse é o nosso papel. Maravilha, muito obrigada. E, gente, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, mas continuem comigo, porque já já eu volto com mais Conexão Unipam.